Olá, seja bem-vindo a mais uma live com o professor Ronaldo Maia. Hoje, dia 25 de março, nós vamos fazer uma observação sobre o uso do celular, né? A lei que proíbe o uso do celular em sala de aula. Lembrando que a gente fala sobre esse assunto de uma forma geral, não especificamente sobre uma escola ou outra, mas abordando a nossa experiência na sala de aula durante esses anos, né? Então nós temos aqui uma matéria do Ministério da Educação e Cultura que diz o seguinte: a Lei 15.100 de 2025, que restringe o uso celular nas escolas, já está em vigor. Cabe a cada uma das redes e escolas públicas e privadas definirem suas próprias estratégias de implementação até o início do ano letivo. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas, que gera grande preocupação a especialistas e à população em geral devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. Para auxiliar a implementação da lei, o Ministério da Educação e Cultura lançou no dia 31 de janeiro um guia, né? E fala sobre a comunicação e conscientização. As escolas devem informar os professores, alunos e famílias sobre a vigência da lei. O material de apoio também já está disponibilizado. E o acompanhamento, a fiscalização, suportes a famílias, enfim, tem várias orientações aqui. O site do Ministério da Educação, que fala sobre restrição ao uso de celular nas escolas, já está valendo. Bom, essa matéria ela foi do dia 3 de fevereiro, já tem bastante tempo, né? Está no site do gov.br. Bom, o que a nossa experiência mostra? As escolas elas têm peculiaridades diferentes. Nós temos escolas que estão localizadas em áreas de vulnerabilidade social, onde o uso do celular ele é muito pequeno. São poucos os alunos que levam o celular para a escola. Nesse caso, o controle do uso do celular, essa fiscalização, esse acompanhamento, ele se torna mais facilitado, né? E, por outro lado, existem escolas, eu estou me referindo às escolas públicas, tá? Eu não estou me referindo às escolas particulares, e sim às públicas, tanto municipal quanto estadual. E, especialmente, as municipais. Então, tem regiões escolas que estão localizadas em regiões que são um pouco mais nobres ou até bem privilegiadas, em que o uso do celular é uma coisa corriqueira entre os alunos. Quase todos os alunos têm celular e alguns até com modelos mais sofisticados e avançados que os dos professores e pedagogos, né? Isso é muito comum em determinadas escolas que ficam em áreas mais nobres, vamos dizer assim. Nesse caso, aí o controle vai ter que ser uma coisa mais complexa, né? Vai exigir mais da equipe e um trabalho de realmente conscientização dos pais. Bom, dito isso, o que me chama a atenção é que, por mais que alguns possam não gostar, é que dentro de alunos, dentro de uma sala, né, você tem diferentes tipos de alunos que são dependentes mais ou menos dos celulares. Eu digo que alguns vão não gostar porque a conclusão minha, vocês vão entender que contraria um pouco o pensamento de alguns estudantes. Mas enfim, dentro de uma sala de aula você tem um determinado grupo de alunos, um determinado perfil de aluno, que ele não é muito apegado ao celular. Eu quero dizer assim, ele usa esporadicamente, às vezes para mandar uma mensagem, ele não é muito ligado ali ao celular. Por outro lado, nós temos perfis de alunos que são mais conectados, né? Eles têm dificuldade em deixar o computador na bolsa ou no bolso. Geralmente eles colocam em cima da mesa ou debaixo da mesa e volta e meia eles estão ali consultando, seja por um joguinho, seja por uma atividade qualquer, mas a dependência é muito maior. Nesses casos aí há que ter uma abordagem muito específica, com uma conversa, um convencimento que começa na sala de aula, mas não se restringe somente à sala de aula.
há casos um pouco mais graves em que a coordenação pode ser chamada para tentar também, junto com o professor, despertar essa consciência do aluno de que o uso do celular na sala de aula realmente ele prejudica a concentração, prejudica o aprendizado, prejudica a atenção que é dada à aula, principalmente quando o aluno tem um perfil um pouco mais dependente do uso do celular. Então, apesar dessa lei ser uma lei federal, né, como a gente disse, de abrangência para as escolas públicas e particulares, ensino fundamental e médio, é interessante observar que ela é uma lei que depende muito mais para a sua aplicação e a sua efetividade da realidade da unidade escolar e de onde ela está localizada, e também de um acordo pedagógico feito entre a equipe da escola, os pais e o próprio aluno. Lembrando que o uso do celular, o aluno pode portar o celular, ele só não pode fazer uso do aparelho durante o período do horário escolar. Então, o fato dele estar com o celular à mão, para alguns alunos é um pouco difícil. Essa coisa de, eu estou com ele ali na bolsa, mas não posso olhar. Então, isso tudo vai partir de uma conversa, de um acordo mesmo feito entre os pais, entre os professores, coordenadores e o próprio aluno participando desse debate. Eles, a princípio, determinadas situações, eles ficam um pouco assim, não gostam muito da ideia, por isso que eu falei que não iam gostar, né, de ficar sem o celular, principalmente esses alunos que são mais, vamos dizer assim, ligados, né, mais conectados, eles não gostam muito da ideia de ficar assim, longe do celular. Então, há que ter um bom senso, né, uma conversa, para poder fazer essa consciência. Na disciplina de matemática, que é mais especificamente qual eu atuo, o uso do celular ele é muito, muito pouco usado, né? A gente tem feito alguns trabalhos com inteligência artificial com eles no laboratório de informática, até porque é uma coisa que já faz parte do dia a dia dos nossos alunos, de alguns alunos, de algumas escolas, o uso da inteligência artificial. Então eles estão usando para fazer trabalhos e até para resolver problemas. Existem aplicativos aí que estão disponíveis que fazem leitura de um enunciado e aí já oferecem a resposta. Então o uso dessa tecnologia, ela é uma tecnologia que veio para ficar, não tem como a gente fugir dela, porém há de haver um bom senso, né, entre os alunos, entre a escola, entre a equipe e os pais, para poder fazer um uso racional, de forma que ela não atrapalhe na sala de aula. Porque nós já temos outros fatores que atrapalham na concentração na sala de aula, como o excesso de conversas, né? Como às vezes algum joguinho que eles levam de carta ou de cubo mágico ou algum outro joguinho lá que eles acabam levando. Isso já, de certa forma, já tira um pouco a atenção, o excesso de conversa em especial. E o uso do celular realmente ele precisa ser feito de uma forma muito racional. Existem disciplinas, eu acredito, que o uso do celular ele pode ser muito importante, como por exemplo na geografia. Existem aplicativos como o Google Earth e outros que podem ser muito importantes na história também, vários documentários. Ciências, então, nem se fala, viagens pelo corpo humano. Então eu acho que vai tudo de um bom senso, vai tudo de uma boa conversa, vai tudo de um acordo, de um contrato que é pedagógico, que é feito entre os pais, entre os alunos e os professores e equipe técnica, né? Mas a tendência no futuro realmente é o uso da tecnologia e está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Por hoje é só, por enquanto é só, né? Um grande abraço. Se você gostou, deixe o seu like, né? Deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Um forte abraço. Fui!